Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando uma gravação a respeito de duas disciplinas. Uma primeira, a perícia, propriamente dita, que envolve, aqui no caso, o recebimento de um imóvel por parte do proprietário em relação à construtora. Eu observo duas coisas. Em termos de perícia, não existe a profissão propriamente dita de perito judicial. Perito judicial é uma condição em que é momentânea, ou seja, ele é perito ou está perito quando nomeado por um juiz através de um processo. Um outro procedimento é quando ele está como assistente técnico de uma das partes para poder dar uma sequência. É o caso que nós estamos aqui. Nós estamos como um assistente técnico da parte de um proprietário que está nos solicitando para fazer a perícia de recebimento desse imóvel. Ok? Vamos na sequência, passo a passo, item por item e todos os ambientes que a gente tem previsto. Ok? Vamos lá? Ok, pessoal, dando início, então, à nossa primeira parte da perícia, identificação dos imóveis, nós temos aqui o pavimento inferior, o pavimento superior. A gente vai seguir todas as partes, todos os ambientes, a partir da entrada e caminhar passo a passo. Fazemos primeiro o pavimento inferior e depois o pavimento superior. Eu vou fazer só uma observação, que vocês vão depois receber esse laudo quando foi iniciado. Hoje, o proprietário já fez algumas alterações que tiraram aquelas partes que nós identificamos. Eu só vou lembrar que essa perícia foi feita em 2020 e na primeira parte não estavam ligados à parte de energia elétrica e nem de água. Então, nós não conseguimos fazer essas verificações que foram feitas numa segunda perícia, onde sim estava identificado, ligado esses dois partes de ligações públicas, energia e água. Vamos começar aqui pela porta de entrada, tá? Vocês não vão identificar muita coisa, mas depois no laudo vocês vão ver que agora ela foi arrumada, tá? Mas havia aqui uma identificação de uma falha, tanto na parte de execução, instalação das canopras, e o trinco interno também, hoje, ele funciona, mas na época ele não estava em funcionamento, ele estava quebrado. E também a parte da canopra interna, ela havia um espaço muito significativo entre ela e a porta. Não aparece aqui agora, porque já foi feito algum reparo, tá? Mas se vocês verificarem na parte superior da porta, existe um mau acabamento da pintura, em que caracteriza a falta, de serviço prestado. Na primeira parte, na primeira perícia que nós fizemos, havia identificação de erros de pintura com falhas, com aberturas junto às guarnições laterais e superior da porta. Hoje já está mais caracterizado. Depois, nós passamos a identificar o quadro de energia de entrada, o quadro de distribuição elétrica, onde nós reparamos aqui na parte superior um acabamento e na parte inferior um distanciamento entre o quadro e a parede, caracterizando assim uma má execução desses sistemas. Já na época, como nós não tínhamos energia, nós não conseguimos fazer a verificação da parte elétrica. Na segunda perícia, que nós voltamos 10 dias depois, já estava ligado o sistema e constatamos, junto com o proprietário, que toda vez que era ligado o quadro de distribuição, a chave caía, lá embaixo, onde fica a chave geral. Então, aqui aparecia um problema, ou entre o quadro geral que está no térreo, os medidores e a parte do quadro, ou possivelmente alguma falha aqui no quadro de distribuição. Isso foi identificado depois, quando nós viemos fazer algumas intervenções. Então, aqui eu abro parênteses, já
identificada a patologia em que não havia energia no quadro. Na sequência, quando nós viemos fazer a verificação, com uma equipe que ficava uma na parte junto aos medidores e uma outra aqui, fazendo as tentativas. Verificamos que não havia problema na fiação nas prumadas de energia elétrica. A dificuldade, o problema estava no quadro. Nós levamos praticamente 8 horas de trabalho para identificar, porque nós não tínhamos o projeto elétrico, né? A parte do quadro, a distribuição, os barramentos, né? Então foi difícil nós localizarmos aonde estava. Não sabíamos se era no quadro ou em alguma parte da distribuição dos circuitos. Depois nós identificamos, com muito trabalho, muita pesquisa, havia um jump interligando 2 circuitos que provocava a curto e desligava o disjuntor juntamente com o DDR. Então isso, né, foi uma coisa que dificultou para a gente fazer essa identificação, para saber qual era a causa que não estava trazendo energia para dentro do imóvel. Então, a causa que a gente conseguiu, depois de muita pesquisa e trabalho, estava sendo verificada todas as fiações nos circuitos, mas um dos eletricistas que estava aqui, depois de verificar todo o quadro, né, o barramento, viu que tinha um jump que estava colocado de forma indevida. Retirado o jump, o sistema está funcionando de forma adequada hoje. Ok? Ok, pessoal, dando sequência então na nossa perícia, na nossa visita, vocês vão ver através das fotos, né, quando na nossa primeira visita aqui no imóvel, que as caixinhas de tomadas e interruptores apresentavam várias falhas na colocação dessas junto à parede. Aparecia várias trincas, vários furos que não complementavam o espelho junto à parede. Então, isso aconteceu quase que em todo o imóvel, né, e teve que ser revisado. Independente de qual era a característica ou qualidade dessa parte elétrica, né, a entrega tem que ser de acordo com padrões de aceitabilidade. Já depois, corrido algum tempo, já foram feitas algumas alterações, né, onde vocês conseguem identificar um novo padrão de espelhos, as caixinhas para poder esses padrões tiveram que ser substituídas porque elas não tinham profundidade, né? Então houve a necessidade da troca das caixinhas e a troca dos interruptores e tomadas com esses espelhos para dar um acabamento mais combinando com o ambiente, mesmo com o nível e a característica do imóvel. Ok, pessoal, continuando então a nossa perícia, a nossa visita, entre a sala de jantar e a cozinha, vocês vão verificar nas fotos que aqui havia uma grande poça, né, oriunda de um vazamento que veio aqui da cozinha da máquina de lavar louça. Com o vazamento, ela permaneceu alguns dias aberto, ocorreu esse empoçamento e esse empoçamento por infiltração comprometeu a parede que faz divisa com o lavabo e também a parede de divisa entre a sala de jantar e a cozinha. Olhando dentro do lavabo, nós identificamos, né, no canto esquerdo e no canto direito, essas ocorrências de infiltração que foram oriundas desse vazamento, dessa penetração. Existe também a alimentação da caixa acoplada de forma não muito apropriada, pois ali pode aparecer, durante a lavagem, né, do lavabo, pode ocorrer um acidente ali. Identificamos aí que aquela que vocês verificaram não foi uma reforma muito adequada, mas nas paredes aqui do lavabo e da cozinha já houve uma correção de forma um pouco mais dentro dos padrões que deve ser feito. Lembrando que isso a gente precisa corrigir não só a parte de pintura, mas a gente precisa corrigir desde a parte interna, talvez até descascar a argamassa, porque a argamassa acabou sendo comprometida. Então a gente teria que refazer toda a argamassa, todo o substrato e entrar talvez com ainda um impermeabilizante e depois uma pintura final. O que lá a gente verifica nessa filmagem
que ela está melhor do que a primeira, do que vocês vão ver na foto, mas ainda não foi uma coisa adequada. E nós verificamos também um mau acabamento, né, entre a cerâmica, né, o piso cerâmica da cozinha, com a parede que faz divisa com a sala de jantar, com mau acabamento, né, que a gente verifica, também na parte de rejunte, né, mal rejuntado, não só na parede desse lado, como também desse outro lado, defeitos, falhas, rejuntes com espaçamentos diferentes, né, um do outro, que caracteriza que não há uma uniformidade, não só na parte da parede, mas também no piso, né? Nós identificamos também no piso problemas de falta de rejunte uniforme, eles têm distanciamentos diferentes. Na parte superior, que faz a divisa com a área de serviço, a gente identifica também falhas de acabamento, né? Que estão aqui localizados. E na área de serviço, vocês vão ver nas fotos, nós utilizamos uma bola, né, característica para verificar o caimento, né, a declividade em direção ao ralo. Nenhum dos ambientes úmidos, quer seja aqui a área de serviço, quanto a área gourmet, como os demais banheiros, todos eles não têm esse caimento que deveria estar caracterizado. O interfone também não foi instalado, o que seria obrigação de estar instalado para a gente verificar se há realmente o sistema integrado junto com a portaria. Então, são falhas também na parte de entrega do imóvel. Na parte inferior, como nós tínhamos falado anteriormente, o vazamento aqui na área já foi resolvido, né? O vazamento que havia embaixo da pia para a máquina de lavar, isso foi solucionado de forma adequada, o que está eliminado o problema anterior que a gente identificou. Seguindo, então, agora na área gourmet, nós identificamos essa passagem da cozinha aqui para essa área, um defeito na colocação, né, do travamento da janela, de forma inadequada, o que compromete, né, a entrega. No shaft, a gente identifica, né, trincas na horizontal e na vertical, onde não houve um travamento adequado, né, isso caracteriza um vício, né, oculto, mas vai continuar isso porque teria que ser feita toda a decomposição. A parte superior também com problemas de acabamento, né, entre o piso, o teto, a parte de cima. Nós verificamos aqui uma trinca, né, que não tem aqui a grade fazendo o travamento da parte de gesso, um mau acabamento, mal rejuntado, até feito depois aqui, né, entre a viga, a parede, né, trazendo aqui um sistema muito feio, e na parte superior também uma irregularidade de acabamento em parede de fogo. Aqui na parte de baixo é onde vem a eletricidade para o ar-condicionado, que não havia na época, foram feitos depois, trazendo toda a fiação para fazer a adequação. Verificamos também que na parte externa, que nós vamos ver depois, uma trinca, né, que corre todo o sistema junto ao parapeito, junto à grade, na parte superior do pavimento, na segunda parte. Também identificamos aqui, como já comentamos, o problema da bolinha, que não correu, vocês vão ver isso nas fotos. Aqui também um problema sério de declividade, de caimento. Junto à porta que faz a divisa entre os ambientes, o gourmet e a sala, não temos notícias de que há uma impermeabilização que pode provocar isso, uma certa infiltração no sistema. Isso aqui a gente precisa também depois verificar com calma como que está a parte do contrapiso desses dois pavimentos, desses dois ambientes. Aqui, entre a divisória que faz da sala de estar subindo para a escada do segundo pavimento, uma trinca vertical que vai de baixo até em cima, toda ela cobrindo, né, esse problema que deve ser ocorrido em função do não travamento entre essas duas paredes. Vocês vão ver no detalhe da planta do imóvel que aqui existe duas paredes, provavelmente não houve um travamento entre as duas paredes, então aparece essa trinca.
há necessidade de descascar todo esse reboco para a gente poder verificar o que realmente está acontecendo para corrigir isso, porque isso aqui vai continuar acontecendo. Isso é muito característico em edificações altas, onde a influência do vento, né, atinge toda a estrutura, podendo fazer uma movimentação. Se for bloco, mais ainda, mas para a gente ter certeza, só fazendo a abertura dessa parede para a gente identificar o que realmente está acontecendo, mas é uma patologia muito séria, muito grave. Não deve ser parte estrutural, pode até ser um pilar que não teve engastamento junto com a parede lateral. Continuando aqui na sequência, a gente vê a escada, né, as condições onde nós identificamos alguns degraus com um certo envergamento, né, não caracteriza que é uma condição de entrega. E na lateral aqui no corrimão, a gente verifica várias situações de serviço feito pós-entrega, né? Eu digo pós a execução, onde tem soldas, né, em vários pontos, né, identificação. Esse aqui é a parte mais crítica, né, que parece que ela foi quebrada e foi refeita toda junta, né? São coisas que é impossível, né, da gente aceitar ou admitir uma situação de entregue. Os pés, os suportes, todos estão torcidos, né, não estão na posição certa. E aqui nessa parede nós identificamos aqui na parte inferior uma grande parte de infiltração, né? Isso aqui não tem nada que caracterize vazamentos, mas isso, né, a gente precisa realmente descascar toda a parede para verificar como e de onde está vindo essa infiltração, que é muito difícil de estar arrumando. Não basta apenas lixar e pintar, a gente tem que tirar toda a argamassa, tirar o substrato, verificar a origem. Sem tirar a origem, a gente não consegue ter uma solução adequada para essa ocorrência.